As Fichas de João, o Código dos Mundos. Aqui, o texto é tratado como documento técnico e a Bíblia como a planta baixa da realidade. O dossiê de hoje está aberto. Imagina a seguinte cena. A gente encontra um manual de quase 3.000 anos de idade, detalhando assim estratégias precisas de venture capital, gestão de riscos em mercados super voláteis e prevenção de burnout. Parece até uma piada, né? Ah, com certeza. A expectativa geral com textos muito antigos é sempre encontrar algo, mais poético. Sim, bem místico. Exato, místico ou aquelas fábulas com lições de moral bem vagas, totalmente abertas à interpretação. É a tendência natural de leitura, né? Diante de um texto sagrado, ancestral, a inclinação das pessoas é espiritualizar tudo. É como se transformassem o que é puramente prático em metáfora, muitas vezes para não ter que lidar com a dureza e a objetividade do que está sendo dito ali. Exatamente. Mas assim, ao abrir um material que serve de base para nossa imersão de hoje, essa visão romantizada cai por terra logo na primeira página. Para quem acompanha a gente, hoje nós vamos fazer um mergulho profundo num conjunto de documentos conhecido como as Fichas de João. E olha, não tentem visualizar pergaminhos velhos e empoeirados, tá? Pensem nisso muito mais como um banco de dados analítico. É uma definição perfeita. Porque o autor não trata a Bíblia como um livro de misticismos, mas sim como uma planta baixa literal da realidade. Eu tô muito animada pra gente destrinchar isso. E eu tô fascinado com esse material porque o que temos aqui é um trabalho de absoluta precisão descritiva. O autor dessas fichas realiza uma verdadeira auditoria textual no livro de Eclesiastes. E é importante a gente entender a metodologia que ele aplica antes de avançar. Sim, fundamental. Porque há sempre 3 camadas de análise rodando simultaneamente nesse documento. A primeira camada é o que ele chama de exegese de alta resolução. Que, em termos práticos, é tipo pegar uma lupa e olhar o código-fonte original lá no hebraico e no grego, né? Exatamente. Mas não para buscar sentidos esotéricos, e sim para entender a função mecânica de cada palavra. Aí a segunda camada já avalia a estrutura, como uma ideia se conecta logicamente com a próxima. E a terceira camada... A terceira é a minha favorita. A terceira é a aplicação pura e simples no chão de fábrica da vida real. Perfeito. Certo, vamos desempacotar isso. Para dar o pano de fundo correto, a gente precisa lembrar que o recorte de hoje faz parte de uma sequência bem maior, que vai da ficha 031 até a 037. Isso. E o que essas notas mapeiam é um ciclo de vida completo, tanto de uma sociedade quanto de um indivíduo. Começa lá nas primeiras fichas descrevendo uma mecânica impressionante de decomposição sistêmica. Caramba, sim! O texto mostra detalhadamente como incompetências e, pequenas falhas na alta gestão e nas posições de autoridade causam uma inversão estrutural e, eventualmente, o colapso de governos inteiros. E aqui vale um parêntese super importante para a nossa audiência. Essa análise de como lideranças insensatas destroem um sistema não é, de forma alguma, uma alfinetada política moderna. Não, de jeito nenhum. O texto não toma partida entre direita ou esquerda. A gente está repassando aqui algo puramente analítico. A genialidade desse mapeamento é mostrar que o colapso é tipo uma lei física, puramente estrutural e mecânica. Qualquer civilização, sob qualquer regime, desmorona quando a base precisa sustentar a incompetência do topo. É essa isenção que torna a leitura tão atual, né? E aí, o mapeamento começa nesse caos macroeconômico e social, passa pelas atitudes individuais e termina lá nas 2 últimas fichas, a 036 e a 037. Que são pesadíssimas. Muito. Elas descrevem a inevitabilidade do envelhecimento biológico, o colapso final do corpo físico e, por fim, uma avaliação soberana de tudo que foi feito, o juízo. O que nos leva diretamente à missão central do nosso encontro de hoje. Porque no meio desse sanduíche todo, entre o colapso de uma sociedade inteira de um lado e o fim inevitável da biologia humana do outro, existem 2 fichas cruciais, a 034 e a 035. Que formam o coração tático desse documento. E como utilizar o vigor da juventude de forma responsável. Então, vamos lá.
A ficha 034 já começa quebrando paradigmas sobre como a gente age sob pressão. O ponto de partida na ficha 034 é brutal. O texto analisa aquele trecho famoso de Eclesiastes sobre atirar o pão sobre as águas e foca numa palavra hebraica específica, que é shalar. Shalar. Isso, que denota um envio deliberado, tipo um lançamento proposital de recursos. Mas o que é fascinante aqui é um meio onde isso acontece. A ficha destaca o termo Penei Amaim, que é a superfície das águas. Ou seja, um meio estruturalmente instável. Isso me deixa muito chocada, porque o texto já parte do pressuposto de que o ambiente é imprevisível por natureza. Ele não te aconselha a esperar por um terreno sólido para agir. E é aí que entra a primeira dinâmica estrutural que a gente precisa discutir. A ação humana no mundo real acontece num ambiente que nunca vai oferecer garantias totais. O texto exige uma ação no tempo presente. Um investimento, seja de tempo, energia ou dinheiro, buscando um retorno futuro que é inerentemente incerto. Sabe que historiadores sempre associam essa passagem ao comércio marítimo da antiguidade, né? Enviar grãos em navios era um risco colossal na época. Absurdo. Tinha tempestade, pirata, naufrágio. Total dependência de fatores fora do controle do mercador. Mas assim, eu entendo a teoria de investir no escuro. Mas sejamos honestos, a natureza humana odeia a incerteza. Odeia. Quando o cenário econômico ou pessoal fica caótico, o nosso instinto básico de sobrevivência não é lançar recursos no mar. É colocar o dinheiro debaixo do colchão, é se agarrar naquela vaga de emprego que você odeia só por segurança, enfim, é se fechar. Exatamente. A retração é o instinto natural. Então, se a recomendação da ficha é agir nesse meio instável, qual é a proteção? O texto simplesmente manda a pessoa fechar os olhos, ser corajosa e torcer pelo melhor? De forma alguma. A resposta técnica que a ficha extrai é a fase da diversificação preventiva. O termo hebraico analisado lá é shalak, que significa repartir, distribuir porções. A instrução é muito clara. Divida em 7 ou até em 8 partes. Pera, então a resposta para a incerteza não é o medo? Não. A sabedoria aqui subverte o instinto do medo. Diante de um mundo caótico, a resposta não é aquele recolhimento paralisante, mas sim a ampliação tática da cobertura. A margem de segurança do indivíduo aumenta quando ele distribui amplamente seus esforços. Nossa, faz muito sentido. Porque a justificativa do próprio texto é taxativa. Não se sabe que adversidade ou desastre surgirá sobre a Terra. Sabe o que é impressionante notar? Que essa é literalmente a espinha dorsal do Venture Capital hoje em dia. Um fundo de investimento que aporta capital em startups de tecnologia nunca jamais coloca todo o dinheiro numa empresa só. Claro que não. A taxa de mortalidade de novos negócios é esmagadora. Exato. Então o que eles fazem? Eles distribuem em 10, 15 projetos diferentes. A diversidade inevitavelmente vai afundar a maioria desses barcos, mas os 2 ou 3 que chegarem ao porto vão pagar o prejuízo de todos os outros e ainda gerar muito lucro. E isso não se aplica só a dinheiro. Não se aplica a quase tudo na vida. Pensa no planejamento de uma carreira. Para quem está ouvindo a gente e está no mercado de trabalho, a inteligência artificial está engolindo setores inteiros, certo? Quem aposta todas as fichas numa única habilidade técnica hiper especializada está correndo um risco altíssimo. É quase um suicídio profissional hoje. Sim. A diversificação, aprender a se comunicar, entender um pouco de análise de dados, cultivar contatos em áreas diferentes, isso não é um sinal de pessimismo sobre a própria profissão. É puro realismo operacional. E para ancorar esse realismo, a ficha 034 lembra que o autor opera reconhecendo a irreversibilidade das coisas. O texto diz que, se as nuvens estão cheias, elas vão derramar chuva. Se uma árvore cai, ela fica onde caiu. É um fato consumado. Exato. Existem forças operando no mundo que o ser humano simplesmente não pode reverter, o evento acontece e a pessoa precisa lidar com isso, ponto final. Só que é exatamente esse peso da irreversibilidade que gera um maior gargalo psicológico, né? Porque se eu sei que o ambiente é volátil e que, se a árvore cair em cima do meu projeto, o estrago tá feito, a tendência de qualquer pessoa racional é tentar prever a queda da árvore. O que é impossível.
Pois é, mas a pessoa tenta achar o momento perfeito onde o céu tá limpinho, não tem vento nenhum, para só então agir. Como que o documento lida com isso? O memorial descreve isso cirurgicamente como a dinâmica da observação excessiva. O texto alerta que quem observa o vento não planta, quem olha as nuvens não colhe. Uau! O que o autor aponta é que a busca por condições ideais gera uma inação total. A pessoa confunde coleta infinita de dados com produtividade, sabe? Ela fica lá presa analisando o cenário e perde completamente a janela de oportunidade. É a famosa paralisia por análise. A gente acha que se consumir informação suficiente, vai eliminar o risco zero. E a ficha destrói essa ilusão de controle abordando a nossa limitação cognitiva. O texto mergulha no mistério mesmo. Assim como a gente não compreende o percurso do vento, ou, sabe, como os ossos se formam no ventre de uma gestante, nós não conseguimos compreender a totalidade dos processos invisíveis e das obras divinas. A nossa visão da realidade é muito fragmentada. E aqui eu preciso destacar uma das metodologias mais geniais que essas fichas de João utilizam. O autor não pega uma frase isolada e cria uma tese só com ela. Ele usa o que chama de validação cruzada. É um ponto crucial do método do irmão João. A exegese não isola o texto. Sim, é como um engenheiro de software testando um código em outras partes do sistema para ver se não vai quebrar. O autor cruza a ideia com outras partes do cânon das escrituras para ver se a lógica se mantém. E o resultado dessa validação cruzada é muito revelador. A ficha testa essa questão da limitação cognitiva contra aquele texto clássico de Provérbios, sobre confiar apesar da limitação do próprio entendimento. E a mecânica se confirma. A ação confiante deve ocorrer não porque você entendeu todas as variáveis, mas exatamente porque você aceita que nunca vai entender todas elas. Nossa, isso é libertador. Demais. E tem também o cruzamento com aquela carta aos Gálatas, que fala sobre a continuidade da ação. Tipo, não se cansar de fazer o bem, confiando numa ceifa futura. Ou seja, você age fazendo as pazes com a invisibilidade dos resultados. Então, trazendo isso para o chão de fábrica da vida real de quem acompanha a gente, o que tudo isso significa na prática? Significa que a hora de iniciar algo é agora. Exato. Significa começar um projeto pessoal, abrir um negócio novo ou até iniciar um relacionamento pela manhã, sabe? O texto usa o ato inicial de semear e não cruzar os braços à tarde. É ter uma confiança operacional absurda de agir sem precisar de 100% de previsibilidade. Mas aí que tá. E essa é a transição temática mais genial das fichas. Porque se a sabedoria exige que a gente tome essas atitudes ousadas no mundo sem garantias, diversificando em águas turbulentas... Isso exige muita energia. Um consumo de energia descomunal. E é por isso que o roteiro vira para a ficha 035, que foca na época em que temos mais vigor para agir, a juventude. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque a ficha 035 não começa com broncas ou repressão, o que surpreende muita gente. Ela começa validando a bondade da experiência presente. O texto usa a palavra matou. Que remete à doçura, certo? Exatamente. A doçura e o prazer sensorial legítimo de ver a luz do sol. O memorial aponta que a Bíblia valida o prazer de viver. Não tem glorificação do sofrimento aqui. A vivacidade do corpo é legítima. Dá até um alívio ler isso sem aquele peso constante de culpa, né? Mas conhecendo a planta baixa dessa auditoria, eu sei que a equação sempre precisa ser balanceada. Sempre. E a ficha adiciona a segunda dinâmica, o contrapeso. Esse regozijo deve existir simultaneamente com a consciência dos dias de trevas que virão. É uma alegria altamente equilibrada pela sobriedade da finitude. Então não é um hedonismo cego. Não. Aproveite a luz sabendo que o prazo de validade dela é curto. E isso nos leva à terceira dinâmica, que é a liberdade na juventude. O texto encoraja a pessoa a permitir que o centro decisório, o coração, e a atração perceptiva, os olhos, conduzam a experiência. Mas... Sempre tem um mas. Mas há um contrapeso gigantesco no final da frase. A avaliação final. O mishpat, o juízo. Sabe como eu gosto de formular isso para quem está ouvindo? Pensa assim, viver a juventude, segundo esse texto, é como pilotar uma máquina de alta performance.
Quando o fabricante te entrega um carro esportivo, o manual não diz para você deixar o carro na garagem com medo de arranhar a pintura. Isso seria reprimir a força do motor, com certeza. O manual diz para você levar para a pista, usar o volante, sentir a aderência. Mas você precisa usar os freios com maestria, porque tem um sistema de telemetria gravando tudo. Se você destruir a máquina ou a estrada por pura irresponsabilidade, a fatura vai chegar. Você vai ser cobrado. É uma analogia perfeita, porque essa metáfora da telemetria ilustra exatamente a quarta dinâmica que a ficha 035 traz: a purificação interna e o peso da gestão. Como assim? O texto elenca 2 grandes vilões internos. O comando é remover a perturbação corrosiva interna, o CAS, e afastar o dano prático ao corpo, a RA. Como a juventude é muito passageira, o desgaste interno e os excessos físicos são os maiores riscos a essa máquina. E, de novo, o autor faz questão de demonstrar consistência disso, citando a validação cruzada do cânon, né? Sim, ele menciona Salmos, lá na parte sobre contar os dias para alcançar sabedoria, e depois cruza com Romanos, reforçando que cada um dará conta de si mesmo. A consciência da finitude e do juízo é o que baliza o uso da energia. Isso levanta uma questão importantíssima para o nosso cotidiano de hoje. Como aplicamos isso na nossa rotina moderna de hiperprodutividade? Porque remover a ira, o estresse mental profundo, não é apenas um conselho zen de Ivistinha de bem-estar. Não, é estratégia de sobrevivência pura. Sim, é a manutenção da nossa principal ferramenta de trabalho: nosso corpo e nossa mente, para a gente não quebrar antes de alcançar a maturidade. É como o documento une as duas coisas. Gerenciar os riscos lá fora, na ficha 034, exige que primeiro você gerencie o caos e o vigor aí dentro, na ficha 035. Você não pode jogar seu capital no mar turbulento se o seu motor interno já está fundido pelo estresse. Nossa, isso é muito forte. E retomando a imagem global do texto para a gente ir fechando o ciclo, se a gente usar mal a nossa energia agora, seja paralisando de medo ou queimando tudo com estresse, a gente vai chegar rapidamente ao cenário terrível da ficha 036. Que é onde o corpo entra em colapso. O texto descreve os guardiões da casa tremendo, a capacidade perceptiva indo embora, até que a ruptura vital acontece. O famoso fio de prata se rompe. A falência total do sistema. E tudo isso caminha inevitavelmente para a ficha 037. O Sof Davar, a conclusão de tudo que é a reverência a Deus perante o juízo final. Resumindo, a exegese do irmão João nos entrega um manual prático e sem nenhum misticismo. Aceite a incerteza do mundo, diversifique seus esforços, recuse a paralisia da análise, desfrute do vigor da vida, mas faça tudo isso sabendo que há um sistema rigoroso de freios e contrapesos chamado juízo e finitude. É de explodir a cabeça. E sabendo de tudo isso, que a juventude passa voando e que a incerteza nunca acaba, fica aqui uma reflexão inédita para nossa audiência ruminar depois dessa imersão. Será que o maior risco da vida não é cometer um erro ao tentar algo novo no meio do caos, mas sim chegar ao fim dos nossos dias tendo preservado intacta uma energia que, na verdade, nos foi dada exatamente para ser gasta na incerteza do mundo? Fica aí a provocação. A gente se vê no próximo mergulho. Se este conteúdo foi útil para você, considere apoiar a continuidade do projeto. Chave Pix 271925180000120. Titular: Estúdio Maia Cenas. Após inserir a chave, confira o nome do recebedor antes de confirmar. As contribuições ajudam na pesquisa, produção e disponibilização gratuita do material.